Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos da Igreja Jeová Nossa Justiça. Mais uma noite estamos aqui para trazer para a nossa vida a palavra de Deus, para que possamos assim andar no caminho da verdade, da vida, no caminho da salvação. O que Deus tem para mim e para você nesta noite está no livro de Gálatas, né? Livro de Gálatas, capítulo 1. Aleluia, louvado seja Deus. Grande é o poder do Altíssimo sobre a nossa vida, igreja. Deus tem muitas coisas a fazer para mim e para você. Cabe a mim e a você acreditar nela. Amém? Vamos orar. Senhor Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nesse momento adentro na tua presença, de corpo, alma e espírito, em primeiro plano eu quero pedir perdão pelo meu falar, pensar e agir, Pai. Ó Santo de Israel, estamos prestes aqui a ler a tua palavra e temos a necessidade do Espírito Santo para nos conduzir no caminho da verdade e da vida. Nos dá, Senhor, pelo mesmo Espírito, o entendimento da tua perfeição, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Livro de Gálatas, capítulo 1. O livro de Gálatas fica logo depois de 2 Coríntios. Amém? Louvado seja Deus. Deus é muito bom para conosco o tempo todo Deus é bom. Amém? Livro de Gálatas, depois de Coríntios, antes de Efésios. Aleluia, capítulo 1. Diz a palavra do Senhor assim, igreja. Maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns de vós que inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, é maldição. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Porque convenço eu agora a homem ou a Deus? Ou procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Igreja, o apóstolo Paulo, ele estava aqui inconformado, né? Por quê? Porque ele já tinha passado ali por Gálatas e ali ensinado o evangelho que ele tinha aprendido de Cristo. E todos tinham aprendido o evangelho como Paulo ali ensinou, porque ele aprendeu diretamente do Senhor Jesus, como deveria pregar e ensinar o caminho da verdade, da vida, o caminho da salvação. Ele ficou pasmo. Por quê? Porque estavam trocando, usando o evangelho de Cristo para os deleites do homem. O evangelho não pode ser mudado.
Ele mesmo diz aqui que se o evangelho for mudado, ele se torna maldição. Ele diz aqui que mesmo sendo ele ou um anjo do céu anunciando um outro evangelho, se tornará maldição. Igreja, o evangelho que Jesus nos deixou nos dá uma direção, uma única direção. E qual é essa direção? A salvação. O evangelho de Jesus não é o evangelho de riqueza, não é o evangelho de prosperidade financeira. O evangelho de Jesus só tinha um objetivo: salvação das almas, dos pecadores, dos doentes. Ele mesmo disse: eu não vim para os ricos, eu vim para os pobres. Aleluia. Igreja do Senhor, eu não estou querendo aqui dizer que para você ser um verdadeiro cristão você tem que ser pobre, não. A Bíblia nos ensina que com o trabalho da tua mão, o suor do teu rosto, você ganhará o pão de cada dia. Conforme você se dedicar na face da terra, segundo o trabalho a qual você foi chamado, você vai ser remunerado por isso. Alguns estudaram mais, outros estudaram menos, e todos têm o seu trabalho. E cada um tem o seu salário digno. E com os seus salários vai construindo a sua vida. E o Senhor não permite que você, meu irmão e minha irmã, fique enfermo, doente. Ele te dá sabedoria para trabalhar, para conquistar, porque desde o princípio, quando Deus de Israel tirou o povo da escravidão, ele tirou um povo para ser conquistador. Você foi feito um homem ou uma mulher para conquistar na face da terra. Nós temos que ter esse entendimento. Mas se você está indo em algum lugar e está ouvindo um outro evangelho que não seja a salvação, esse evangelho é maldição na sua vida. Esse evangelho não vai te levar ao reino de Deus. Pode até te trazer muitos deleites neste mundo. Mas como eu tenho dito desde o dia que eu conheci o Senhor Jesus, nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a Ele. Nós pertencemos ao reino de Deus. Aleluia. Temos que ter esse entendimento na nossa vida, igreja. A palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. Nela não há sombra de dúvida. Aliás, dúvidas, porque hoje a gente vê muitas pessoas com muitas dúvidas sobre o Evangelho, porque o adversário também pega muitos para persuadir ao caminho do erro. Jesus já disse também: pode um cego guiar outro cego? Aquele que não enxerga o Evangelho como uma salvação da alma, que nos conduz ao reino de Deus, ele está cego e guiando outros cegos. Eu quero ver naquele grande dia o que irá acontecer. Por isso que me preocupo, igreja. Eu tenho a mesma preocupação que Paulo teve. Paulo diz assim: eu me maravilho que tão depressa vocês esqueceram do que eu ensinei. Foi isso que ele quis dizer. Foi isso que ele quis falar. E por duas vezes, ele nesse pequeno texto, ele fala que se for pregado a você um outro evangelho, isso é maldição. A palavra nos ensina: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está na palavra, igreja. É por isso que nós temos o hábito de falar para você: leia a palavra do Senhor. Porque quando você começa a ler, vai ser muito complicado para as pessoas
te ensinar um caminho diferente daquilo que Deus vai começar a dar entendimento. Não vá pela doutrina de homens, vá pela doutrina bíblica, da palavra da salvação. Olha o que Paulo fala no verso 10. Perdão. Porque convenço eu agora a homens ou a Deus? Gente, não é o homem que convence a ninguém. É a palavra e o Espírito Santo que nos convence. Paulo me disse, claro, posso eu convencer a homem ou a Deus de outro evangelho? Ou procuro agradar a homens? Se eu estiver agradando ainda homens, não seria servo de Cristo. Para agradar ao Senhor, nós temos que ensinar aquilo que Cristo nos ensinou. Aquilo que Cristo nos mostrou como salvação. A salvação é um caminho único para o reino de Deus. Temos que nos preocupar, igreja. Temos que nos preocupar com o Evangelho. Não é qualquer comida que você diz amém, não. Não é qualquer palavra que vão te seduzir, você agradecer e pensando que está indo para o reino, e ao contrário, você está indo em marcha ré. Paulo ainda diz assim, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isso é uma verdade, igreja. Paulo era perseguidor. E quando ele teve um encontro com o Senhor, ele ficou 3 dias cego. E nesses 3 dias cego, ele teve um encontro em espírito com o Senhor Jesus. Quando ele cai do cavalo, cego já, aí ele ouve o Senhor chamar, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele pergunta, quem és tu? Ele falou assim, eu sou Jesus. Por 3 dias ele ficou cego na cidade de Damasco. E Deus enviou o seu discípulo Ananias para que, através da oração, na imposição das mãos, as escamas que estavam cegando Paulo caísse. E Paulo, quando teve a visão restaurada, ele já sabia o que ele deveria fazer e se tornou, depois de Jesus, igreja, o maior evangelista que nós conhecemos. Tanto é que Paulo tem vários livros escritos por ele na Bíblia. Por qual a importância de Paulo? É que era o evangelho verdadeiro de Jesus fosse pregado. Aleluia. Igreja do Senhor, Paulo não aprendeu de homem algum o evangelho. Ele aprendeu do próprio Deus. Hoje eu vejo as pessoas querendo estudar sobre a palavra de Deus, mas não vão na escola bíblica. Não participam. Vão ao culto para louvar a Deus. Glória a Deus por isso. Mas na hora da palavra, no meu tempo a gente ficar com um pedaço de papel dentro da Bíblia para anotar tudo que era importante para o conhecimento. A palavra antigamente demorava 45, 1 hora. Hoje, se você pregar mais do que meia hora, o povo já começa a olhar no relógio, fica preocupado com o horário. Porque os afazeres do mundo são mais importantes do que a instrução. É triste. Igreja de Deus,
volte para o Senhor. Comece a cumprir os desígnios e as ordenanças a qual o Senhor nos propôs para a nossa salvação. Ele vai dar força a você, Ele vai te dar inteligência, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar tantas coisas para você vencer o mundo. E você, com o trabalho das tuas mãos sobre o teu rosto, a tua fé, você será um vencedor na face da terra. Você vai alcançar aquilo que muitos não entendem, mas você vai entender porque você sabe quem você tem crido. Amém? Vamos orar. Vamos clamar ao Deus vivo. Como todo dia, apresente alguém que está enfermo, doente, para que Deus venha curar com sinais de milagre na vida dele. Alguém que precisa de uma libertação, seja ela qual for. Alguém que precisa de uma restauração na família, um lar restaurado, um casamento refeito. Aleluia. Apresente essas pessoas nesse momento, para que Deus possa agir através da tua oração. Porque não adianta só eu orar, você também tem que fazer a tua parte. E quando nós todos começarmos a orar, Deus no seu trono vai se levantar. Foi assim que Deus enviou um libertador para o povo hebreu. Quando o povo se lembrou de Deus e começou a clamar, Deus enviou Moisés. E a luta improvável se tornou vitória no povo de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, no nome santo de Jesus. Quantas vidas, Senhor, meu Pai, têm necessidade de uma cura, a qual o homem não pode fazer coisa nenhuma. Mas o Senhor é um Deus que pode curar, Pai. Libertar o seu povo de todos os males. Libertar aquele que está no vício. Seja qual for o vício que a pessoa está vivendo, Pai, ela possa ser liberta. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, quantas famílias destruídas por causa de coisas bobas, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, restaura a harmonia, a alegria dessas famílias, Pai. Restaura os casamentos, Pai, a qual o adversário entrou para destruir os casamentos, Senhor. Destruir os lares, destruir as famílias, Pai. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, não deixa destruir nenhuma dessas vidas, Senhor. Porque elas são tuas, ó Deus. Elas alcançaram a Ti através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, intercedo também, Senhor, pelo presidente deste país, o Teu servo, a qual o Senhor elegeu e colocou naquele lugar, para ser cabeça, para colocar esse país nas Tuas mãos, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, grande é o levante contra ele, mas eu sei que o Senhor está no comando de tudo. E não vai deixar o Teu servo perecer, Pai. Pai, que os adversários dele tenham saúde para aplaudir a ele a vitória, porque ele confia em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa esta obra. Abençoa a obra que prega o verdadeiro evangelho, que é o caminho da verdade e da vida, o caminho da salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amado irmão, mais uma vez, quero pedir a você que seja o nosso evangelista, que você possa pregar esta palavra que você acabou de ouvir a muitas pessoas. Não incomode o céu, mas incomoda o inferno. Levando essa palavra àqueles que têm necessidade e não sabem. Mesmo que a pessoa rejeite a palavra, todo dia envie. Uma hora o Espírito de Deus vai tocar no coração dessa pessoa e ela vai dar ouvido à palavra e Deus vai falar com ela. Tirar ela do lar de lodo que ela vive para um caminho da verdade e da vida, o caminho da salvação. Então seja esse evangelista, compartilhe com as pessoas,
Compartilhe com os teus amigos, seus parentes. Seja qual for o credo que eles tenham, compartilhe. Nós também estamos lá no YouTube. Vai lá, se inscreva no YouTube, no canal da Igreja Jeová Nossa Justiça. Se inscreva lá. Tem várias pregações ali. Você pode assistir todas elas. No máximo 20 minutos de pregação. Todo dia uma pregação. Assista, compartilhe com os teus amigos. Seja você esse evangelista. Amém? Amanhã estaremos lá em Terra Preta, fazendo a live de lá. E domingo de Páscoa. E eu creio que Deus tem uma palavra para mim e para você. Até amanhã, às 8 horas da noite, em 8h30, perdão. E estaremos juntos novamente. Se o Senhor não voltar antes. Que a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com você na tua casa e onde você estiver, em nome de Jesus. Deus os abençoe.